Fala pessoal, tudo bem? Passando para trazer para vocês aqui mais um exercício, né, de matemática, tá? Agora da FUVEST de 2025, tá bom? Vamos dar uma olhada então, ver o que ele pede, tá? Conversar um pouquinho a respeito dele e alguns conceitos que são abordados ao longo do exercício, tá? E partir para a resolução, tá bom? A imagem a seguir mostra um cruzamento, né, da Rua da Consolação, na região central da cidade de São Paulo, em que há faixas de pedestre em diferentes direções. Essas faixas agilizam aí a travessia das ruas. Uma pessoa parte do ponto O e deseja chegar ao ponto C. Para tanto, percorre o trajeto pela faixa que liga O a B, certo? E em seguida utiliza a faixa que liga B a C. Considere que as coordenadas dos pontos indicados na figura em metros são. Então ele deu para nós, eu já coloquei aqui uma representação, tá? As coordenadas são 0, 0, né? Ou seja, a nossa origem aí do nosso plano cartesiano. B, 13 e menos 15, aqui abaixo, mais um ponto então. E C, 29 e menos 8, certo? Todos os pares ordenados aí, respectivamente, sempre x e y, beleza? Então x e y e x e y, certo? Beleza, pessoal. Bom, seja D a distância em metros que essa pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado por fazer a travessia pela faixa de pedestre que liga o ponto O até aí o nosso ponto C. Beleza. Bom, pessoal, vamos por partes, né? Aqui o que a gente precisava entender é o seguinte, né? Esse pedestre, ele tinha aí duas opções para chegar no ponto C, tá? Ele poderia ir do O para o B, né? Ou seja, percorrer essa primeira distância, né? Entre esse segmento OB, tá? E depois essa outra distância do segmento BC, certo? Ou então ele poderia ter atravessado direto, né? Ou seja, ter utilizado essa faixa aqui na diagonal, ele tinha essa opção, mas acabou não utilizando ela. E o exercício ele gira em torno disso daí mesmo, né? Ele quer saber qual que seria aí a diferença, né, entre as distâncias percorridas, caso esse pedestre, né, caso esse indivíduo tivesse aí percorrido essa distância de O até C diretamente, tá bom? Bom, para ficar mais fácil, já desenhei aqui, né, um plano cartesiano, tá? Você não necessariamente precisaria desenhar. Aqui eu desenhei para facilitar a nossa visualização, certo? Para a gente conseguir explorar bem o tema, tá bom? O tema então desse exercício é geometria analítica, né, distância entre pontos, certo? Ou seja, como que a gente pode fazer esse exercício, pessoal? Acredito que a maneira mais aí óbvia seja nós calcularmos justamente a distância entre os pontos, beleza? Então, vamos lá. Da geometria analítica, a gente sabe que a distância ao quadrado, certo? Entre os pontos OC, por exemplo, ela pode ser dada pela variação dessas coordenadas aí no eixo x elevado ao quadrado, somado com a variação aí do seu eixo y também elevado ao quadrado, certo? Bom, abrindo aí, né, essa equação, explorando um pouquinho mais, como que a gente pode fazer? A distância ao quadrado, então, dos nossos pontos OC, posso escrever da seguinte maneira: x do ponto C menos x do ponto O, certo? Elevado ao quadrado, mais aí y do ponto C menos y do ponto O, elevado aí também ao quadrado, certo? Bom, fazendo agora as respectivas substituições, né? Agora a gente apenas substitui as coordenadas que ele já informou para nós. Então, x do ponto C, 29, menos x da nossa origem, né? Ou seja, x do nosso ponto O é 0, beleza? Elevado ao quadrado. Somado com y do ponto C. Y do ponto C está bem aqui, né? Menos 8, menos o nosso y do ponto O, que é 0. Beleza? Show de bola. Bom, fazendo essas continhas aqui, pessoal, nós encontramos o seguinte, tá? 29 menos 0 é o próprio 29, certo? E esse 29 ao quadrado, ele vale aí 841. Mais menos 8 menos 0
continua sendo menos 8, certo? Menos 8 elevado ao quadrado, certo? É menos 8 elevado ao quadrado. Então, é tanto o 8 quanto o sinal, tá? 64, positivo. Beleza? Então, chegando aqui, ó, a nossa primeira distância, a nossa distância OC, ou seja, a distância que ele percorreria se ele fosse direto do ponto O até o ponto C, ela é dada pela raiz de 905 metros. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro dado aí importante, tá? Bom, o esquema aqui, né, o passo a passo desse exercício, pessoal, é a gente fazer isso para todos os procedimentos, né, para todos os passos que ele fez, certo? Então, essa distância aqui, obviamente, tudo indica, certo? Que ela vai ser a menor, vai ser uma distância mais curta do que se ele tivesse, né, feito o que ele fez, ido de O para B e depois de B para C. Agora a gente calcula as outras distâncias que faltam, né, que são resultantes aí. Então, de O para B, eu vou ter essa outra distância, certo? Que a gente vai calcular agora, e depois a gente calcula a distância do ponto B até o ponto C. Beleza? Bom, seguindo então essa mesma linha de raciocínio, tá? A distância entre o ponto OB, agora ao quadrado, ela é igual a, mesma ideia, tá? Nosso x aí do ponto B ao quadrado. X do ponto B ao quadrado, 13, menos a distância do x do nosso ponto O, 0, elevado ao quadrado. Mais o nosso y aí do ponto B, menos 15. Menos o nosso y aí do nosso ponto O, 0. Beleza, então. Bom, aqui, 13 ao quadrado, certo? Isso daqui é um número bem conhecido para nós, é um quadrado perfeito, 169, mais menos 15 ao quadrado, a mesma ideia desse menos 8 ao quadrado, tudo bem? 15 menos 0 continua sendo menos 15, tá? E aí vai todo mundo ao quadrado, tanto o sinal quanto o valor numérico, e menos 15 ao quadrado, isso aqui é 225, certo? Somando aí esses dois valores, certo? Isso aqui volta para nós o valor de 394 metros. Beleza? Então a nossa raiz, né? Na raiz, obviamente, a distância entre O até B, certo? Só uma pequenina correção aqui, só para a gente colocar para ficar bonitinho, menos 225 metros aqui também, certo? 394 dentro da raiz, metros, beleza? Agora sim. Temos esse valor aqui, este outro valor aqui, que vai servir de comparação para nós, tá? E para a gente finalizar agora, vamos ver qual que é a distância, vou fazer aqui no nosso cantinho, a distância entre o ponto B e o ponto C. A distância ao quadrado aí entre os pontos B e C, certo? Bom, aqui, mesma ideia, certo? O nosso x aí do nosso ponto B é 29, certo? Menos 13 aqui elevado ao quadrado, isso daqui somado com aí o valor de menos 8, menos, cuidado agora, menos 15 elevado aí ao quadrado, certo? Fazendo essas continhas, então, o que nós encontramos? Ó, que a distância BC aí ao quadrado é igual a 29 menos 13, isso daqui fica 16 ao quadrado. Mais, cuidado agora, pessoal, menos 8 menos 15, ou seja, menos 8 mais 15. Isso aqui é 7 positivo, beleza? E ainda preciso elevar ele ao quadrado. Tá bom? Então, a distância ao quadrado aí entre o ponto B e o ponto C é 256 mais 49. Beleza? Fazendo essa soma aí, essa operação de adição, a gente encontra que a distância entre o ponto B e o ponto C
Isso aqui é raiz de 305 metros. Tá aqui. Bom, pessoal, após essa parte algébrica aí, né, agora a gente só precisa encaixar, né, ver o que a gente pode, como que a gente pode trabalhar com esses valores dentro das raízes que, que ele deu, né, que nós descobrimos no decorrer do exercício, certo? Bom, aqui a gente encontra um certo problema, tá? A gente vai ter que jogar um pouco aí com a aproximação, beleza? Porque nenhum desses números que nós descobrimos aí, eles têm raízes exatas, tá? Mas eles possuem raízes próximas, né? O que, de certa forma, facilita as nossas contas, tudo bem? Bom, é o caso, vamos começar aqui pela distância entre O e C. A distância entre O e C, pessoal, é raiz de 905 metros. A gente pode lembrar também que a raiz de 900, ela vale aí 30. Então, esse é o valor que eu vou utilizar como aproximação, beleza? É um valor que é próximo, não vai interferir, até porque a gente não está trabalhando dentro das alternativas com uma igualdade, tá? A gente está trabalhando com uma desigualdade, né? E algumas dessas alternativas, como é o caso da B, da C e da D, elas trazem aí um intervalinho para nós, beleza? Então, vê que o próprio exercício faz com que nós possamos efetuar, obviamente, esses arredondamentos, tá? Mas lógico que de uma maneira, de certa forma, consciente, tá bom? Raiz de 900, então, 30, certo? Então, nós aí podemos arredondar aí a nossa distância OC para 30 metros, tá? A distância entre O e B é raiz de 394 metros. Bom, aqui eu posso utilizar da mesma jogada, tá? Que nós utilizamos para OC. 394 ele não tem raiz exata, mas eu sei que a raiz de 400 ela vale 20, beleza? Então, mais um arredondamento aí que eu posso fazer tranquilamente, tá? Talvez o nosso BC aqui trouxesse um pouco mais aí de problema, certo? Por quê? Porque ele fica numa margem, né, a raiz de 305, tá? Ela fica numa margem aí próxima entre dois valores, tá? Porque, por exemplo, 289 tem raiz exata, vale 17. O nosso raiz de 305 está bem no meio aqui, ó, entre 289 e a nossa próxima raiz, o nosso próximo quadrado perfeito, que é o 324, que vale 18. Ou seja, 305, né, a nossa raiz de 305 está entre 17 e 18, tá? Então a gente pode aí com uma certa segurança, bom, aqui como que a gente poderia fazer, né? 289 para já deixar a nossa raiz aqui embaixo, certo? Nosso quadrado perfeito. E aqui 18 ao quadrado, 324, beleza? Bom, então perceba que 305 aqui, ó, né, fora da raiz, está entre esses caras, né? Então, essa raiz de 305 aqui, a gente pode aproximar aí tranquilamente para 17,5, tá bom? Então, bom, agora, pessoal, o que acontece, né? Perceba que se ela fosse, então, só subir um pouquinho aqui, perceba que se ela fosse, então, de O para C, ela gastaria aí, né, percorreria uma distância aí, ó, de 30 metros, beleza? De B para C, nós vimos aí que ela percorreu aí uma distância de aproximadamente 17,5, beleza? E de O para B, a gente arredondou isso daí para 400, ou seja, um valor aí de 20 metros, tá bom? Então, somando 20 mais 17,5, isso dá um valor aí aproximadamente, como esse 17,5 é aproximado, de 37,5. Beleza? E a nossa distância que ele percorreria se ele fosse direto entre O e C seria de 30 metros. Perceba que então existe uma diferença, uma variação, um delta aí de aproximadamente 7,5 metros, certo? Cujo intervalo está expresso aí na nossa alternativa C de casa, tá bom?
D está entre 5 e 8, é a alternativa correta. Pessoal, espero que ajude vocês aí na preparação para o vestibular, para concurso público, para quem está fazendo também os vestibulares, né, e os concursos militares de modo geral, tá? Peço por favor que se você gostou desse vídeo, aí deixa o joinha para mim, se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho aqui com vocês, beleza? Valeu, pessoal!